Então, como já foi dito, graças a Deus porque temos a palavra, temos a possibilidade de ter a palavra cada um de nós na sua mão, não é? Lê-la, estudá-la, meditar nela, ser alimentados por ela, porque a palavra de Deus é realmente o nosso alimento diário. Antes da mensagem de hoje de manhã, queremos fazer uma oração e pedir a direção do Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Querido Pai, nós damos-te graças pela Tua palavra. Ao longo dos tempos, o inimigo sempre quis desvirtuar, proibir, destruir a Tua palavra. Mas como ela própria testemunha, o céu e a terra passarão, mas as Tuas palavras permanecem para sempre. E nós queremos rogar a orientação do Teu Santo Espírito, o mesmo Espírito que inspirou esta palavra, para que torne claro, Senhor, nos nossos corações e nas nossas mentes, o ensino da Tua palavra. Que ela toque, Senhor, cada um de nós e venha, Senhor, ajudar-nos a moldar-nos a nossa vida mais e mais em conformidade com a Tua palavra. Senhor, dirige-nos, pois, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos que têm acompanhado a nossa série de mensagens sabem, nós estamos a falar sobre o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 fala-nos sobre o fruto do Espírito. Ou seja, o resultado da ação do Espírito Santo em nós. Quando o crente deixa que o Espírito trabalhe no seu coração, transforma as suas vidas, algumas coisas vão aparecer. Elas vêm de Deus, por isso é que é o fruto do Espírito. É o Espírito Santo que produz. Então, nós já vimos que o Espírito Santo põe no nosso coração o amor, a alegria, a paz. E hoje vamos falar sobre uma outra palavra que aparece em Gálatas 5:22, que é a palavra longanimidade. Longanimidade. Longo ânimo. Muitas vezes na Bíblia a palavra longanimidade é traduzida ou por paciência, às vezes a mesma palavra tem um significado de sofredor, o longânimo às vezes diz sofredor, mas eu já vou explicar porque que estas palavras aparecem ou são diferentes na tradução. Porque realmente longanimidade significa paciência. Significa uma grande paciência. Muita paciência. Longanimidade significa que a capacidade de controlar a ira, reter a ira e não pô-la cá para fora. E quando nós olhamos para isso, para esse significado, temos que ver o que é mesmo esta longanimidade. Ainda na definição de longanimidade, nós podemos dizer que é a capacidade de sofrer, por isso é que muitas vezes diz sofredor, é a capacidade de sofrer ofensas, sofrer agravos, sem derramar a ira sobre aquela pessoa ou aquele que ofende. No fundo, é a capacidade de aguentar maus tratos sem vingar. Essa é a longanimidade. Agora, a longanimidade é um atributo de Deus. Os irmãos já ouviram várias vezes, e a Bíblia nos diz, que Deus é longânimo. Deus é longânimo. E muitas vezes, quando aparece essa expressão que Deus é longânimo, e retarda a sua ira, porque está associada
esta ideia. Ora, e nós temos que entender porque é que Deus é longânimo e como é que Deus manifesta a sua longanimidade. Deus é longânimo porque o pecado na vida dos homens provoca a ira de Deus. Nós provocamos Deus. Os homens ofendem a Deus com as suas ofensas, com os seus pecados e provocam a ira de Deus. Em Romanos, no capítulo 1, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, hoje, mais uma vez, eu vou ler vários textos, embora haja um que depois eu quero parar um pouco mais, mas eu vou ler vários textos, portanto os irmãos podem preparar-se para manejar rápido a sua Bíblia, mas vejam em Romanos capítulo 1, diz assim no versículo 18, e está a falar do pecado, está a falar daquilo que os homens fazem, e no versículo 18 diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Dos céus se manifesta a ira de Deus. Por causa de quê? De toda a impiedade, de toda a injustiça, do pecado dos homens. Mas Deus, provocado, não é? Ofendido, Ele é longânimo e retém a sua ira. A expressão muitas vezes usada na Bíblia é que ele é longânimo e tardio em irar-se. Ou seja, tarda a irar-se. Longanimidade é paciência. Deus é paciente e longânimo. Uma outra passagem, ainda no livro de Romanos, no livro de 2 de Pedro, eu vou ler agora em 2 de Pedro, quase no fim do Novo Testamento, antes das cartas de João, antes de 1ª, 2ª e 3ª de João, temos 2 de Pedro, no capítulo 3, os versículos 9, Pedro está a falar da segunda vinda de Jesus. Ora, a segunda vinda de Jesus está ligada ao dia em que o Senhor vai derramar a sua ira. É o dia da ira do Senhor. Agora vejam o que Pedro diz. O Senhor não retarda a sua promessa. Qual promessa? Estou a ler no versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa. Qual é a promessa? É a promessa da vinda de Jesus. Jesus disse que havia de vir. Ainda não veio. E o que Pedro está a dizer, alguns vão dizer, está tudo na mesma, já se passou tanto tempo. Isso foi história, não é? Mas o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de parecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo já vos escreveu. Irmãos, Pedro está aqui a dizer é isto. Vai chegar um dia em que a ira do Senhor vai manifestar-se. E está aqui descrito. Não vai ser fácil aquele dia, não é? Muitos vão sofrer a ira do Senhor nesse dia. Mas outros escapam dessa ira porque encontraram a salvação em Cristo Jesus. Mas porquê é que esse dia não aconteceu já? Perante tanta coisa ruim, perante tanta coisa má
que aconteceu, porque é que Deus não acaba já com isto? Porque é que Deus não derrama já a sua ira? É uma pergunta que muita gente faz. Porque Ele é longânimo. E esta longanimidade leva Deus a reter a sua ira, a segurar a sua ira. Isso é longanimidade. Perante as ofensas, perante o mal. Portanto, a longanimidade de Deus está associada à sua graça, à sua misericórdia, ao seu amor para com os homens rebeldes. É, de facto, a manifestação do amor de Deus. Agora, quando a Bíblia nos diz em Gálatas 5:22 que nós, aqueles que pertencem a Cristo, devem ver o fruto de Deus, o fruto do Espírito, revelar-se na sua vida. E um dos aspectos é isto, é longanimidade. Então, quando nós somos longânimos, nós devemos estar a imitar Deus, como diz a Bíblia lá em Efésios, no capítulo 5 e no versículo 1. Sede imitadores de Deus. Então quer dizer que, não na mesma escala, mas em escala mais pequena, porque nós somos também ofendidos, mas ofensores, nós temos, como cantámos naquele hino que a irmã há pouco, Susana, referiu, olhar com simpatia os erros de um irmão, mas com longanimidade, ou seja, retendo a ira. Ser longânimo é um atributo divino que deve ser revelado nos corações daqueles que têm o Espírito Santo, ou seja, daqueles que são crentes em Cristo Jesus. É dessa forma que nós mostramos que somos dele. Quando características de Deus começam a ser produzidas em nós pelo Espírito de Deus. E somos imitadores. Por isso eu gostava de chamar a vossa atenção para um texto hoje prático, onde nós devemos manifestar a nossa longanimidade. O que é que a Bíblia diz? 1 a Tessalonicenses, capítulo 5. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14 até 22. 1 aos Tessalonicenses é uma carta que o apóstolo Paulo escreve a uma igreja que está a passar também por algumas dificuldades. E quando ele aconselha esta igreja, ele diz a estes irmãos o seguinte, versículo 14. 1 Tessalonicenses 5,14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes, ou algumas Bíblias dizem, sejais longânimos para com todos. Longânimos para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retendo o bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal. No meio de todos estes conselhos que Paulo está a dar à igreja, o versículo 14 diz para sermos longânimos, pacientes para com todos. Ou seja, passarmos a lidar com os nossos irmãos, que às vezes não são fáceis. Há pessoas que não são fáceis, não é? Há pessoas que são mesmo complicadas. Pessoas que nos fazem perder a paciência. Há aqui 3 grupos de pessoas, no versículo 14. Os desordeiros. Ou seja, os desalinhados. Os desordeiros são aqueles que só armam confusão, conflitos. Os desordeiros. Não há aqui desordeiros. Eu sei que não há. Mas infelizmente nós sabemos que lidamos muitas vezes com pessoas rebeldes. A ideia desta palavra são os rebeldes.
Rebeldes que às vezes nas suas palavras, nas suas atitudes, provocam em nós raiva. Provocam em nós alguma ira, alguma indignação. Dá vontade de explodir. E o que é que o Senhor diz? Sede longânimos. Aguentem. Retenham a ira. Longânimo é isso. Reter a ira. E para reter a ira é preciso ter paciência. Muita paciência. Para com os irmãos rebeldes. Porque há. Mas não é só irmãos. Às vezes em casa. É um marido que faz perder a paciência. É a mulher, é o filho, é a filha. É o pai. Às vezes é os filhos que perdem a paciência com os pais. Por isso é que a Bíblia diz aos pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Às vezes é. E é preciso ser longânimo. Ai, mas eu não tenho paciência. Mas a paciência não é sua, vem de Deus. Peça a Deus. Deixe que o Espírito tome conta da sua vida e vai ver essa longanimidade. Mas diz aí que há um outro grupo, além dos desordeiros, fala aí dos desanimados. São os desordeiros e aqueles que têm pouco ânimo. Mas os desanimados também nos fazem perder a paciência? Fazem, irmãos. Fazem. É tudo negativo. Nada presta. Nada serve. Está tudo mal. É não. Não. E às vezes, já não posso mais. Já não posso mais. Há pessoas que são tão desanimadas que quando... Mas está desanimado porque... porque aconteceu isto. E nós dizemos assim, mas agora tem solução para isso. Pois é. Mas aconteceu também aquilo. Ou seja, tem que ter sempre uma coisa para desanimar. E faz perder a paciência. E o que é que o Senhor diz? Sede longânimos. Longânimos. Às vezes, olha, então não quer saber. Não. Longânimos. Longânimos. É o que a Bíblia diz. Longanimidade para com aqueles que desanimam. Mas diz um outro grupo. Desordeiros, os desanimados e também os desfalecidos. Ou seja, os fracos. Aqueles que estão sempre a dizer, eu não posso, preciso de ajuda, ou estão sempre a cair, são frágeis. E nós vamos ajudando, com muito amor. E ajudamos mais. E ajudamos mais. Até que chega um ponto que assim, já não posso ajudar mais. É um oportunista. Está sempre a aproveitar-se. Está sempre fraco, não pode nunca. Mas o Senhor diz o quê? Aguenta. Sê longânimo. Sê longânimo. Porque isto é necessário para que o amor de Deus se possa manifestar na nossa vida. É uma prova de amor. É uma manifestação do amor de Deus. 1 Coríntios capítulo 13 é um texto que nos fala do amor. A primeira característica do amor que está em 1 Coríntios 13, no versículo 4, é muito curioso porque as Bíblias têm traduções diferentes. A palavra é esta. A palavra é longânimo. 1 Coríntios capítulo 13, no grego diz que o amor é longânimo. Só que a palavra pode significar sofredor, como pode significar paciente. Por isso algumas Bíblias dizem o amor é sofredor. E outras dizem o amor é paciente. A palavra é longânimo. Ou seja, o amor aguenta, sofre pacientemente, sem se irritar. Por isso é que mais à frente diz o amor não se irrita. Para sermos longânimos, nós precisamos de amar. Para sermos pacientes, nós precisamos de amar. E eu costumo brincar e dizer, irmão, se o irmão não tem paciência, não peça paciência a Deus.
Porque a Bíblia diz que é a tribulação que produz a paciência. Ou seja, para manifestar a sua paciência vai ter que sofrer muitas situações e muitos irmãos e muitas pessoas e o patrão e o vizinho que o irrita. E depois vai ser paciente. Então o que é que diz? Peça amor, porque diz que o amor é paciente. Então peça a Deus, ó Senhor, enche-me com o teu amor, para eu poder ser longânimo, para eu poder suportar as ofensas, para eu poder suportar os mais fracos, para eu poder suportar aqueles que às vezes me fazem sair do sério. Dá-me amor, porque o amor é paciente, o amor é sofredor, o amor é, no fundo, longânimo. Como é que a longanimidade se vai evidenciar na minha e na tua vida, meu irmão? Já vimos, partimos do versículo de Gálatas 5:22, que diz que é fruto do Espírito. Então, ninguém que não vive uma vida cheia do Espírito de Deus conseguirá refletir a longanimidade de Deus no seu coração e na sua vida. É preciso uma vida cheia do Espírito de Deus. É preciso buscar ao Senhor. Como é que isso se faz? Irmão, o Espírito foi quem inspirou a palavra. Se nós vivermos buscando a Deus em oração, na sua palavra, por certo, Ele nos vai trazer longanimidade. Já vimos também que é fruto do amor. Então a Bíblia nos diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. E nós precisamos realmente de ter a certeza que é o Espírito de amor, que é o Espírito de Deus que está nos nossos corações. Porque longanimidade vai se manifestar precisamente numa vida espiritual, numa vida de amor de Deus e também numa vida sábia. O longânimo é sábio. E sábio porquê? Porque a Bíblia está cheia de conselhos, sobretudo no livro de Provérbios, que quando a nossa ira vence, quando nós não temos a capacidade de controlar essa mesma ira, nós não vamos resolver problemas. Nós vamos agravar os problemas. Nós vamos aumentar a contenda. Já ouviram aquelas pessoas que dizem assim: eu tenho sempre a resposta na ponta da língua. Ou seja, fala mais depressa do que pensa. Isso não é sabedoria. Não é sabedoria. É falta de sabedoria. O longânimo aguenta, espera pacientemente. E a Bíblia diz que, no livro de Tiago, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para se irar, tardio para falar. Ou seja, manter a ira, ser longânimo e falar depois. Provérbios 14:29, o livro do Provérbios a seguir a Salmos, no Velho Testamento. Provérbios 14:29 diz-nos assim: o longânimo é grande em sabedoria. Algumas Bíblias dizem é grande em entendimento. Mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Ou seja, aquele que é de ânimo precipitado, que é exatamente o contrário, o oposto de longânimo, é louco. É um hino à loucura. Mas é um hino à sabedoria, aquele que é longânimo. Por tudo isto, meus irmãos, e para concluir, longanimidade é o domínio sobre a raiva, sobre a ira, é essencial para mantermos a paz onde nós estamos, seja na igreja, no lar, no trabalho, em qualquer lugar. O crente deve manifestar longanimidade para preservar a paz. Ela é necessária para os nossos relacionamentos uns com os outros, seja onde for, e assim provamos o amor de Deus, ou demonstramos o amor de Deus em nós.
A ausência de longanimidade, diz a Bíblia, é um pecado. Por isso é que em Efésios, no capítulo 4, versículo 26, diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E quando lá diz não se ponha o sol sobre a vossa ira, isso era uma expressão idiomática, uma expressão que era usada, que significava não deixem que a ira chegue ao ponto de explodir. É esse o significado. Nós em Portugal dizemos não deixem que o vinagre chegue ao nariz, não é? É isso. Ou que a mostarda chegue ao nariz. No Alentejo diz-se de outra maneira, mas eu não vou dizer aqui. A verdade é que o crente deve saber controlar essa ira, e isso é ser longânimo. Isso glorifica a Deus, exalta a Deus e mostra que tu e eu, meu irmão, somos realmente filhos de Deus transformados por Ele. Longanimidade. Eu preciso.